Muito bem, mais uma vez boa noite. Vamos fazer o nosso estudo bíblico de hoje à noite no Salmo 24. Você aí na tua casa, eu incentivo a abrir a tua Bíblia também no Salmo 24. E nós aqui vamos juntos estudando a palavra do Senhor neste salmo. Salmo muito importante aqui se encontra esse salmo na palavra de Deus. Este salmo escrito provavelmente na ocasião em que a Arca da Aliança estava sendo levada da casa de Obed-Edom de volta para o templo, quando Davi estava carregando a arca e dançando e se alegrando diante do Senhor. E este salmo fala sobre o domínio universal do Senhor, sua grandeza, sua majestade e a necessidade de termos uma atitude correta diante deste Deus tão grande, tão poderoso. Vamos ler. Vamos ficar em pé para a leitura, irmãos? Irmãs, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele a fundou sobre os mares e a firmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó, Selá. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória, Selá. Nosso Deus, Pai amado, Pai querido, mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença, suplicando a Ti a Tua graça, a bênção, a direção, para mais este estudo, esse devocional de hoje à noite. Fala conosco através da Tua palavra, suplicamos e oramos em nome de Jesus, amém. Podeis sentar, irmãos. Muito bem, o Salmo começa falando do Senhor, versículo 1, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Deus, o Senhor, aqui começa dizendo o Senhor, ele é descrito com vários títulos neste salmo. Acompanhe comigo, versículo 1 fala, ele é o Senhor. Versículo 2, nós vemos que ele é o Criador. Ele porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Falando da criação, Deus é o Criador. Versículo 5, ele é chamado de o Deus da salvação. Versículo 6, o Deus de Jacó. Versículo 7, ele é chamado o Rei da Glória. No versículo 8, ele é chamado o Senhor forte e poderoso. Também no versículo 8 é chamado o Senhor poderoso na guerra. No versículo 10 ele é chamado de o Senhor dos Exércitos. Este é Deus, o Senhor, Criador, soberano, forte, poderoso. Ele não é apenas glorioso, ele é o Rei da Glória. A glória se submete a ele, tão glorioso ele é. E a pergunta que nós fazemos é, diante de tanta grandeza desse Deus, quem é o homem diante deste Deus? Quem é o homem para Deus se lembrar dele? Quem somos nós para nos levantarmos e ousarmos contra esse Deus, discutir contra esse Deus, desobedecermos voluntariamente a este Deus? Diante de tanta grandeza, quem é o homem diante de Deus? Nós não somos nada. Se nós pensarmos mesmo o tamanho deste mundo, a grandeza deste mundo, o tamanho deste Deus,
e nós somos tão pequenos. Olha o que continua dizendo, ainda no versículo 1, fala: do Senhor é a terra e a sua plenitude. A terra pertence ao Senhor. O homem vive na terra, nós habitamos na terra. Nós dizemos: esta terra pertence ao governo, esta terra pertence ao rei, esta terra pertence a tal família, esta terra pertence a tal fazendeiro, essa terra tem dono. Mas a Bíblia aqui no Salmo 24 está dizendo que a terra e toda a sua plenitude pertence a Deus. Na verdade, toda a terra pertence ao Senhor. A terra não é do homem. O homem é apenas um inquilino, um arrendatário, com uma posse muito precária de terra, pequena. Tamanho é o tamanho da criação de Deus, a grandeza desse Deus. E o homem consegue um pedaço de terra, um pedaço de fazenda, e se sente tão grande, tão poderoso com isso. Um rei domina um país e diz: viva o rei, a terra pertence ao rei. Eles são pequenos. Se for para comparar diante de Deus, ele só está tomando emprestado aquilo que Deus permite. Na hora que Deus o quiser despejá-lo e tomar de volta aquilo que é seu, o homem volta ao pó, que foi de onde saiu. Toda a terra pertence ao Senhor. A plenitude da terra pode significar as riquezas da terra, suas colheitas, sua vida. Em todos os sentidos, Deus, o Altíssimo, Ele é dono de tudo, não só da terra, mas das plantações e de tudo aquilo que sai da terra. Existem, nós sabemos, terras mais férteis, terras mais áridas, mais pobres. Existem terras onde você pode encontrar riquezas, você escava, você acha diamantes, ouro, prata, pedras preciosas. Plenitude da terra, tudo é de Deus, tudo pertence a Ele. E aí, novamente eu pergunto: o que sobra para o homem diante desse Deus, que é dono e possuidor de tudo o que existe? Por isso que quando nós vamos ofertar ao Senhor, pegar do nosso bolso e colocarmos diante do Senhor, seja no Antigo Testamento, quando eles ofertavam alimentos, animais, ou agora no Novo Testamento, onde nós ofertamos do nosso dinheiro ao Senhor, Deus não olha apenas para a nossa oferta e para a quantia que nós estamos dando. Deus olha para a atitude do nosso coração, e Deus ama aquele que dá com a atitude certa, aquele que dá com alegria. Porque, irmãos, se nós pararmos para pensar bem, nós estamos ofertando a Deus aquilo que já é de Deus. Então, por isso que a atitude do coração que conta. Nós estamos pegando aquilo que é de Deus e mostrando para Deus, estamos devolvendo para Deus aquilo que Ele nos dá, o direito de usarmos. E quando Ele quiser: eu vou tirar tudo de você, Deus pode. Por isso que as nossas ofertas, nossos dízimos, é apenas um ato de consagração e demonstração de amor a Deus. Aqui: Deus, eu te amo, e eu sei que é pouco, são apenas 2 moedinhas, são apenas 5 pães, 2 peixinhos, é pouco. Ou talvez nós podemos ver como acontecia lá em Jerusalém, na inauguração da igreja, eles pegando e vendendo suas terras e trazendo e depositando dinheiro aos pés dos apóstolos, uma grande soma de dinheiro. No final, Deus olha para aquilo e fala: o que é isso tudo? O que é isso? Tanto que quando Ananias e Safira vieram com a atitude errada no coração para ofertar diante de Deus, morreram. Deus rejeitou a oferta. O que sobra para nós? Nós somos tão pequenos. Nossas ações, nossas ofertas, nossa canção. Veja que diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, mas também diz o mundo e aqueles que nele habitam, que pertence ao Senhor. O mundo não pertence à terra, não é apenas a terra, que pertence a Deus.
mas os seus habitantes também. Não é só a terra, suas riquezas, minérios, os vegetais, não, o mundo pertence a Deus. O mundo, todos os elementos do mundo são de Deus. Os gases, os minerais, os vegetais, os astros no céu, o sol é de Deus, a chuva é de Deus, a lua é de Deus, as estrelas são chamadas de o exército de Deus, do Senhor. Não só isso, mas aqueles que nele habitam. Os animais pertencem a Deus, os seres humanos, tudo pertence a Deus, porque foi Ele quem criou todas as coisas. Deixe-me lembrar aqui, se eu não me engano, Isaías, capítulo 40. Isaías 40, diz assim, versículo 15: eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde, e como o pó miúdo das balanças. Eis que ele levanta as ilhas como uma coisa pequeníssima. Nem todo líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para os holocaustos. Todas as nações são como nada perante ele. Ele as considera menos do que nada, e como uma coisa vã. A quem, pois, farei semelhante a Deus? Ou com que o comparareis? As nações, nós pensamos em grandes nações, nosso país, nossa nação é grande, bilhões, e aí você junta isso com a Índia, bilhões, China, bilhões, e vamos juntando, e aquela aglomeração de pessoas, muitas pessoas, bilhões e bilhões. E quando Deus olha e fala, é como o pó da balança, é como uma gota que cai de um balde. O que é isso? Pequeno, é mínimo, pequeníssimo. E aí nós paramos para pensar em nós. Que motivo nós temos para sermos soberbos, orgulhosos, acharmos que somos alguma coisa? Qual razão nós temos para chegarmos como aquele fariseu, se engrandecendo diante de Deus? Ó Deus, graças te dou, porque eu dou dízimo de tudo quanto eu tenho, jejuo 2 vezes por semana, não sou como esse publicano pecador. Quem somos nós para nos engrandecermos e acharmos que somos alguma coisa? Para e pensa bem. Você pensa bilhões e bilhões, você pensa, passa a mente por cima da China, da Índia, do Brasil, tantas pessoas, tantos animais, tantas coisas para Deus se preocupar. E de repente vem um mísero pecador, miserável, pequeno. Se as nações são consideradas como pó da balança, um ser humano, um pequeno como eu, o que sou, para chegar na fila da oração diante de Deus e Deus me ouvir? A grandeza de Deus e o amor e a maravilha de Deus está aí, apesar de tão grande, que é imensurável o tamanho desse Deus, o conhecimento desse Deus, o amor desse Deus. Ele fala que habita com aqueles que têm o espírito quebrantado, com aquele que tem o coração contrito e abatido. E Deus ouve a oração de cada um. Como diz aqui, estávamos lendo Isaías 40, deixe-me voltar. Após falar dessa grandeza de Deus, logo no mesmo capítulo, Isaías 40, olha só o que Deus diz. No final do capítulo, não sabes, versículo 28, não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fadiga, é insondável o seu entendimento, é insondável. E aí diz o versículo 29, dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão,
caminharão e não se fatigarão. Por quê? O cansado, o abatido, Deus se importa, porque Deus é amor. Versículo 2 de Isaías 24: a terra pertence a Deus porque Ele a afundou sobre os mares e a afirmou sobre os rios. Deus fez aparecer a terra, a porção seca da água. Deus é o Criador, Deus é o dono do mundo, o soberano. Mesmo os reis, imperadores, czares, autoridades estão debaixo do domínio desse Deus. Diante desse Deus tão grande, tão poderoso, a próxima pergunta é, versículo 3: quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Monte simboliza um lugar alto. Nós sabemos que Deus habita no alto, nos altos céus. Lugar da habitação de Deus é nos céus. Então, quando fala quem subirá ao monte do Senhor, quem subirá às alturas, quem subirá ao lugar onde Deus reina, governa, cuida da sua criação, e quem estará na presença de Deus no lugar santo, diz o versículo 3, o lugar santo, o lugar separado, exclusivo, porque é santo, santo é aquilo que é separado, é exclusivo. A pergunta é: quem vai poder entrar na presença desse Deus, neste lugar santo? E veja que é um lugar santo, não é qualquer um que pode entrar, não é na hora que quiser entrar que você pode entrar neste lugar, muito menos da maneira que você quiser entrar, porque é santo, porque Deus é santo. Este é um lugar de glória, majestade, autoridade, poder. Ora, nós respeitamos os juízes desta terra. Se nós faltarmos com respeito a um juiz aqui desta terra, ele tem autoridade para chegar. Isto é desacato, e você está sendo preso por desacato. Não é nem pelo que você está sendo julgado, mas é por desacato, você vai estar sendo preso. Se nós desrespeitamos reis, na verdade no passado quem desrespeitasse o rei era preso, até mesmo morto, como que nós vamos chegar diante do Rei da Glória, do Deus excelso, de qualquer maneira? Diante desse Deus Criador tão poderoso, grandioso, autoridade, todo-poderoso, do jeito que nós queremos. Então há duas perguntas neste versículo: quem pode subir? Não só quem pode subir, mas diz o versículo 3 ainda, ou quem estará no seu lugar santo? A pergunta é: quem pode subir o monte, chegar na presença de Deus e permanecer na presença dele, no lugar santo, na presença do Deus santo? Quem é aquele que pode contemplar o Deus santo e permanecer diante do resplendor da sua glória? Nós vemos que os anjos, eles escondem os rostos. Isaías escondeu os rostos, ninguém consegue. Quando Moisés pediu para ver a face de Deus, Deus falou: não, a minha face você não vai ver, vou passar e você vai ver as minhas costas, mas não a minha face. A pergunta é: quem pode chegar diante desse Deus e permanecer na presença dele? Porque além dele ser grandioso, soberano, ele é cheio de majestade e glória, que nós não podemos permanecer. E aí diz o versículo 4, a resposta vem: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Então nós temos aqui: limpo de mãos, puro de coração, não entrega a alma à vaidade, nem jura enganosamente. Pelo menos 4 maneiras aqui daquele que descrevem aquele que pode permanecer na presença de Deus. Primeiro, aquele que é limpo de mãos. Limpo de mãos. Todos nós entendemos a importância das mãos limpas, não sabemos? Principalmente nessa época aí de vírus solto no ar e todos esses dias de pandemia. Mas nesse contexto aqui não se está falando apenas de lavar as mãos, como nós lavamos as mãos antes de comer, antes das refeições.
ou como nós limpamos a mão antes de entrar no salão. Não é isso. Aqui não significa não sujar as mãos com a prática do pecado. Não sujar as mãos com a prática do pecado. Provérbios 6,17, daquela lista das coisas que o Senhor Deus odeia, e a sétima que Ele abomina, uma delas é olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Então mãos limpas quer dizer vida limpa. Veja que é com as mãos que nós furtamos, com as mãos que você rouba, com as mãos que, enfim, cometemos vários tipos de pecado. É com a mão que você mata, rouba, furta, bate, agride e assim por diante. Então as mãos simbolizam nesse contexto aqui uma vida. Aquele que quer chegar, aquele que quer se aproximar diante de Deus deve ter a sua vida limpa. Quando Deus chegar e dizer, deixa eu ver suas mãos, deixe-me ver as palmas das suas mãos. Aqui, Deus não está querendo literalmente ver a palma das suas mãos, se você lavou com sabão ou não. Deus quer ver a sua vida, a sua alma, está limpa, está purificada, está santificada, para chegar na presença de Deus. Pense nos reis, monarca. Ele aceitaria que um criado chegasse diante dele para servir uma refeição com as mãos sujas? De maneira nenhuma, de jeito nenhum. Aqueles que trabalhavam no templo, que eram cerimonialmente impuros, não podiam entrar na casa do Senhor. O que foi feito com as mãos, muito menos aos moralmente contaminados, será permitido desfrutar da comunhão espiritual com Deus Santo. Então, a primeira coisa, para chegar diante de Deus, você tem que ter a sua vida limpa, sem pecado, porque Ele é santo. Segundo, aqueles que são puros de coração. Puros de coração, agora está falando daquilo que é interno, interior. As mãos, vida externa. Agora o coração, a mente, aquilo que acontece lá dentro, que só Deus vê. Os outros não sabem o que está passando na nossa mente, no nosso coração. As mãos limpas são um reflexo de um coração limpo, de uma mente limpa. Mas temos que lembrar que muitos não possuem vidas com pecados expostos, mas o coração está cheio de pecado. São como sepulcros caiados, pintados por fora e podres por dentro. Assim foi como o Senhor Jesus Cristo ensinou, falando, se referindo a respeito dos fariseus, que são como sepulcros pintados, caiados. Como podemos limpar as nossas mãos? Como podemos limpar o nosso coração para chegarmos até a presença desse Deus, então? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos estão destituídos do Monte Santo, do lugar santo, da glória de Deus. Todos. Como vamos então purificar as nossas mãos, nossa vida, nossos corações? Através do sangue de Jesus. É através do sangue de Jesus. Para chegarmos à presença desse Deus tão grande, nós temos que confessar os nossos pecados. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-no mentiroso e a sua palavra não está em nós. Só há uma maneira de nos purificarmos para chegar na presença desse Deus, através do sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Segundo, aquele que não entrega a sua alma à vaidade. Não entrega a sua alma à vaidade. O salmo aqui está falando sobre entregar a alma. Entregar a alma. Consagrar a alma. Dar a alma. Ofertar a alma à vaidade. Ir até a presença de Deus. Só irá até a presença de Deus aquele que não entrega a sua alma à vaidade, ou nesse contexto, aos ídolos, que não são nada, são vãos, são vazios, não são nada. Mas vamos pensar na realidade do mundo. Não são apenas os ídolos vaidade, no sentido de serem vãos,
vazios, não serem nada. Mas vaidade é tudo aquilo que distraia ou afaste o homem de olhar para Deus, de buscar a face de Deus, buscar a aprovação de Deus. Vaidade é tudo aquilo que o homem sente aquele prazer, aquela alegria fora de Deus, que é aquele prazer, aquela alegria momentânea e passageira, pecaminosa. Todos os homens têm as suas alegrias, pelas quais as suas almas são elevadas. O mundano exalta sua alma em delícias carnais, que são meras vaidades vazias. Quem se contenta com as cascas, será contado com os porcos. Se a pessoa se contenta com o mundo, se é o mundo que a satisfaz, então essa será a sua recompensa e a sua porção nesta vida. Não conhecerá outra alegria, não conhecerá a paz de Deus, não verá a Deus, não subirá ao monte do Senhor. Ficará no mundo e receberá o seu destino junto com aqueles que amam o mundo, junto com aqueles que se satisfazem no mundo. Quem verá a Deus? Jesus diz: os limpos de coração. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. A alma, o coração, não entregue a sua alma à vaidade, ao mundo, ao mundanismo, ao prazer desta terra. Não ameis o mundo, mas ame o Pai, e aí você verá o Pai através de Jesus. Terceiro, não jura enganosamente. Não jura enganosamente. Isso é resumindo, aquele que não mente. O mentiroso ou a mentirosa não pode entrar na presença de Deus. Aqueles que falam mentiras, enganam, são dissimulados, não podem entrar na presença de Deus. Deus não terá nada a ver com os mentirosos, exceto lançá-los no lago de fogo. Todo mentiroso é filho do diabo e será mandado para a casa do seu pai, preparado para o diabo e seus anjos, para o inferno, para o lago de fogo. Uma declaração falsa, uma declaração fraudulenta, uma conta falsa, uma calúnia, uma mentira, tudo isso pode agradar à assembleia dos ímpios, mas são detestadas diante de Deus. Deus abomina a mentira. Como pode um mentiroso entrar na presença de Deus? Como um mentiroso poderia ter comunhão com Deus, a verdade, se ele odeia todos os caminhos falsos, se ele é a verdade? É por isso que para os filhos de Deus a Bíblia ordena falar a verdade, cada um com o seu próximo. Por isso, diz Efésios 4:25, por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros, somos membros uns dos outros. Como que nós, sendo membros uns dos outros, tendo Cristo como cabeça, vamos enganar uns aos outros, mentir um para os outros, derrubar uns aos outros? Efésios 4:15, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, seguindo a verdade em amor. E é daqui onde nós tiramos que nós temos que falar a verdade em amor, mas nós estamos seguindo a verdade que é Cristo em amor. Falar a verdade muitas vezes machuca, mas leais são as feridas feitas pelo que ama. Melhor do que os beijos daqueles que enganam, como diz lá em Provérbios. E aí diz o versículo 5: este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da salvação. Agora aqui é interessante esse versículo 5. O versículo 3 tem a pergunta: quem subirá ao monte do Senhor ou quem estará no seu lugar santo? Nós vimos aqui a resposta: aquele que purifica suas mãos e seu coração, não entrega sua alma à vaidade, não jura enganosamente. E aí o versículo 5 diz: este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Quem pode
se purificar dos seus pecados. De que maneira podemos nos purificar dos nossos pecados? Tomando banho não vai purificar os nossos pecados. Podemos lavar a nossa boca, não vai purificar aquilo que nós já falamos, a mentira, as palavras torpes que saíram da nossa boca, já ofenderam a Deus. As mãos impuras, coração impuro, uma vida de prazeres vãos, lábios mentirosos, lábios enganadores. Salmo 19:12 diz: quem pode entender os seus erros? Então, este homem que deseja estar na presença de Deus, a Bíblia diz, aqui o versículo 5 diz: este receberá a bênção do Senhor, isto é, graça. Eu quero estar na presença de Deus, graça. Deus vai te providenciar o meio e a maneira, a bênção para que você esteja na presença dele. Não é pelas obras próprias, não é pelo mérito próprio. Este receberá a justiça do Deus da salvação. Justiça do Deus da salvação. Cantamos agora há pouco: justificados, que prazer. O que é justificação? É receber a justiça de Cristo sendo aplicada em nossas vidas. Este receberá a justiça do Deus da salvação, Yeshua, Jesus, salvação. Este receberá a justiça. Como sabemos, ninguém pode ser salvo ou chegar na presença de Deus pelos seus próprios méritos, pelas suas próprias obras, mas as obras evidenciam aqueles que foram salvos pela graça. Este homem que quer chegar na presença do Senhor, ele não sobe o monte do Senhor como doador, não temos nada para oferecer, tudo é do Senhor, mas ele sobe o monte do Senhor como recebedor, recebendo de Deus a justiça, a bênção, a salvação, a graça. E essa justiça nós sabemos que vem através da morte e ressurreição de Cristo, quando nós recebemos pela fé, quando nos arrependemos e cremos em Jesus como nosso Salvador. Versículo 6 diz: esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó, Selá. Como é a geração dos que buscam subir ao Monte Santo? Aqueles que buscam chegar até a presença de Deus e permanecer lá. Como é? O que caracteriza o povo de Deus? É um povo santo, é um povo com santidade no coração, é um povo com santidade na vida, é um povo com santidade nos lábios, é um povo que procura abster-se dos prazeres vãos deste mundo, que não entrega sua alma à vaidade deste mundo, mas entrega sua alma, consagra sua alma dia a dia a Deus. Para pensar nisso, selá, pausa para pensar, para pensar nisso. Nós temos que parar para pensar nisso mesmo. Vamos parar para pensar aqui. Quantos que se dizem salvos, que se dizem filhos de Deus, mas continuam nas suas práticas de pecado, e se satisfazendo com os prazeres mundanos, pecaminosos, carnais? Como que esses podem ser chamados de geração de Deus, povo de Deus? Não, estes não são a geração de Deus. Deus é santo, e os seus servos são santos, e devem ser santos, se santificar a cada dia. Talvez os crentes nem saibam o que significa santidade, talvez nem entendem direito o que é isso, por isso não se santificam. Finalizando o nosso estudo, versículos 7 a 10. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso,
o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Nós estamos falando de alguém que está querendo subir o Monte Santo, chegar à presença deste Rei da Glória. E agora o Rei da Glória está falando que um dia o Rei da Glória deixou a sua glória, esvaziou-se de si mesmo, humilhou-se a si mesmo, assumiu a forma humana, assumiu a forma de servo, foi obediente ao Pai até a morte, e morte de cruz, morreu, ressuscitou, e podemos imaginar, após a sua ressurreição, Jesus Cristo, o Rei da Glória, chegando no céu, e os anjos cantando este salmo: levantai, ó portas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, Ele é o Rei da Glória. Entre, ó Rei da Glória, e Ele vai receber de volta aquela glória que Ele deixou junto ao Pai, como Ele ora no jardim de Getsêmani, e Ele pede em João 17: Pai, devolve aquela glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. E agora Ele recebe de volta a sua glória, quando Ele esvaziou-se de si mesmo, e os anjos cantando: este é o Rei da Glória, o Deus forte, o Senhor forte e poderoso. Podemos também pensar em Jesus vindo do céu para reinar sobre esta terra, vencendo, derrotando o diabo e as suas hostes infernais, assumindo o trono de Davi, de onde ele reinará para todo sempre e eternamente sobre o seu povo, e nós junto com eles cantando: levantai, ó portas, levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Ele é o Rei da Glória, o Senhor Jesus Cristo, forte e poderoso, Senhor poderoso na guerra, que destruiu o exército do diabo e seus anjos e os enviou para o lago de fogo. Ele é o Rei da Glória, e cantaremos e comemoraremos com Ele. Sempre que eu leio este salmo, eu fico imaginando um dia eu andando na rua, e de repente o céu se abre, e a trombeta toca, e eu olho para o alto, e vejo o Rei da Glória, e começo a vibrar com grande alegria. Sabe quando acaba aquela Copa que o Brasil vence, né? Quem teve essa alegria de sentir isso, e a gente comemora com toda aquela alegria: ele chegou, e comemorando, chegou o Senhor, e com toda aquela alegria sendo recebido pelo Senhor, sendo arrebatado pelo Senhor, cantando: Ele é o Rei da Glória, Ele é o Rei da Glória por toda a eternidade, Ele é o Rei da Glória. Chegaremos diante do Rei da Glória? Sim. Lembre-se, todos pecaram e foram destituídos da glória do Rei da glória de Deus. Mas em Cristo seremos glorificados novamente, com Ele reinaremos, porque nós cremos e fomos justificados e recebemos a bênção do Senhor, a graça do Senhor. Que Deus nos ajude a vivermos uma vida santa diante desse Teu Santo, porque Ele nos ordena: sede santos, porque eu sou santo. Nosso Deus, Pai amado, querido, te louvamos e agradecemos. Tu és o Deus, Rei da Glória, o Deus maravilhoso, soberano, digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Bendito seja o nome do Senhor, Pai. Obrigado por mais esse desafio da Tua Palavra, e que possamos, Pai, lembrar quão grande o Senhor é e quão pequeno nós somos, e que venhamos a nos santificar diante do Senhor. Purifica os nossos lábios, nossas mãos, nossos corações, para que venhamos a agradá-lo com todo o nosso ser e com a nossa vida. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Último hino, irmão Jorge, por favor. Vamos então cantar 255, não é isso? 255. Conforme a sua infinita graça. Conforme a tua infinita
Pai, perdoa minha transgressão, faz-me sentir o teu amor infinito, dá-me alegria em tua salvação. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que contra ti, ó Pai de amor, concede, ó Deus, a mim misericórdia, e entoarei a ti o meu louvor. Meu coração entrego a ti contrito, perdão imploro, meu Senhor e Rei, conforme a tua infinita graça, misericórdia sim alcançarei. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que contra ti, ó Pai de amor, concede, ó Deus, a mim misericórdia, e entoarei a ti o meu louvor. Muito bem, aqueles que estão acompanhando aí pela internet, obrigado por você participar, que Deus te abençoe e até a próxima, se Deus assim permitir. Nós vamos ter o nosso tempo de oração aqui, incentivo você a ter o seu tempo de oração também aí, onde você estiver, seja sozinho ou com a tua família. Até mais. Muito bem, nós aqui vamos